Pessoal, olha só, bom dia. Acho que a gente já teve encontros juntos aqui, né? Ou não? Eu lembro de muita gente, várias vezes. Aí, se tiver uma caneta. Aqui no meio da sala, a gente tem uma árvore. Depois eu queria que vocês escrevessem uma palavra, quando lembrasse saúde, vem na cabeça de vocês, entendeu? Aí, cada folhinha a gente vai colar e depois a gente vai colocar lá uma construção que a gente fez. A gente teve esse tema escolhido pela direção e as diretoras pediram para a gente abordar os assuntos que são os assuntos que vocês mais se interessam, né? Então, meu nome é Jorge, sou professor de saúde coletiva, estudei aqui no Machado há muito tempo atrás. O Vitor ajuda a gente aqui bastante também. Tem a Natália, minha aluna de graduação em enfermagem, e tem também, sempre, eu sei como é que é, mas vou falar errado. E Ashley. Oi, gente, bom dia. Então, são vários assuntos. Esse primeiro tema, a gente vai falar para vocês sobre a misoginia, mas a gente vai falar de misoginia, educação sexual, higiene e saúde mental. Vocês sabem o que é misoginia? Não? Ninguém chuta? Não ouviram falar isso na televisão, em algum lugar? Quando fala fulano é misógino, ou misoginia, nunca ouviram, não? Então, quando a gente fala desse termo misoginia, ele tem uma relação com o sentimento de repulsa ou ódio ou aversão contra as mulheres. Então, esse nome, né, misoginia, ao longo da história foram criadas várias ideias, né, que foram ensinadas geração em geração para falar mal da mulher. Por isso que esse termo não sai da televisão. Então, quando a gente fala de misoginia, ele pode estar relacionado a vários impactos sociais, como, por exemplo, problemas de saúde física e mental, aumento da desigualdade social, né? Porque aí você não vai tratar direito o homem ou a mulher, vai estar sempre comparando. E, na verdade, todos nós somos seres humanos, somos iguais, né? Ou pelo menos deveríamos ser. Incentiva a violência contra a mulher. E o que é violência? A gente vai ver isso também, porque as pessoas elas acham que violência é somente bater em alguém. Vocês acham que violência é só a parte de bater em alguém fisicamente? Então, pois é, não é só isso. A menor participação feminina no mercado de trabalho, né, devido a frequentes episódios de assédio e tudo mais. Aqui são alguns exemplos. Você que pediu, né? Você começou, tem que terminar. É uma frase misógina, né? Cala a boca, porque a mulher não pode opinar nesse assunto. São frases preconceituosas e misóginas. Então, assim, às vezes a gente escuta isso, né? Nas brigas familiares, na rua e tal, mas é uma forma de violência psicológica contra a mulher. Só serve para chamar atenção mesmo. Aqui você vê uma outra mulher falando isso. Ela repetindo o discurso que ela aprendeu na família dela e com a mãe dela. Então ela também sendo misógina com a colega dela. Drama, reina, mulher é tudo igual. Aí vem outras frases. Você é agredida pelo marido, namorado e ouvir dos amigos e familiares que é culpa dela. Já viu aquela frase do tipo, você usou essa roupa, por isso que você quis chamar atenção. Por isso que aconteceu uma violência sexual contra você. Eles acham que está certo? Então a mulher usou a roupa, só porque ela usa determinada roupa, significa que ela quer ter alguma relação ou alguma coisa com alguém. Então isso é um exemplo de misoginia. Entenderam? Quando é uma turma só é assim, fica um silêncio mortal. Aí, Natália, tá vendo? É tipo isso. O que é o discurso Red Pill? Isso aqui vocês já ouviram falar. Não, nunca ouviram falar na internet? Só se fala disso, Red Pills. Os homens beta, os alfa, TikTok. Nunca viu isso? Então, o conjunto de ideias são difundidas na internet, principalmente em fóruns de jogos, vídeos, né, redes sociais, que falam que os homens estariam sendo prejudicados, né, por mudanças sociais relacionadas ao gênero, onde a mulher estaria se dando melhor na sociedade e o homem sendo desprezado. Então, há um reforço aí de estereótipo feminino, né, dizendo que a mulher é inferior, né, e elas são sempre interesseiras, manipuladoras, submissas, que só querem dinheiro, só querem status. E esses relacionamentos estariam prejudicando os homens e naturalizando uma violência contra a mulher.
entendeu? Como se tivesse certo a violência contra a mulher. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você quer ver um exemplo de forma de... Então, ó. Você vê isso? Você assiste? Então, o trend que usa frutas para simular os relacionamentos. Né? Aí mostrando o abacatudo, o bananildo, controla tudo, humilha e exige uma sugestão, uma submissão, na verdade, que eu li errado, uma submissão na moranguete. Então, essa questão toda, né, que mostra que a mulher ela estaria sendo utilizada ali como objeto. Então, o exemplo que eu ia falar são as músicas. Então, as músicas populares, né, essas músicas das comunidades, se vocês repararem nas letras, elas muitas vezes são letras misóginas e que fazem da mulher um objeto, né? Então, fica falando coisa de cunho sexual das mulheres, dizendo que quer isso mesmo, quer aquilo, palavrão e tal. E aí a gente naturalizou isso. As pessoas escutam e acham normal, sendo que isso não é normal. E a gente não está percebendo que isso está acontecendo. Então, relacionamentos abusivos, esse tipo todo de violência que aparece na mídia. Né? Então, vem ali, ó, 1 em cada 3 mulheres sofre violência física ou sexual, né? Falando dos incels, né? Que são aqueles que não conseguem se relacionar com ninguém, que se sentem prejudicados, né, pela sociedade. E vocês viram, vocês dizem que não veem nada, não acompanham nada, mas esses caras muitas vezes têm problemas e são os que cometem aqueles assassinatos, né, em escolas, que matam as pessoas, que estão envolvidos em crimes virtuais. E aí eles se sentem prejudicados, esses incel, né, que acreditam que os homens têm direito ao sexo e que as mulheres que negam intencionalmente, elas são culpadas. Então a cultura extremista do incel promove o estupro e a violência. Olha que coisa ruim. Então 85% das mulheres online já testemunharam ou sofreram algum tipo de abuso. Então o abuso ele pode ser físico, psicológico ou sexual. Vários tipos de abuso. Patrimonial também, se vocês já ouviram falar, é quando tem controle dos bens da mulher, né, ou até mesmo vender as coisas da mulher, não querer que ela tenha uso, né, das coisas dela, tentar controlar tudo. Proibir a mulher de trabalhar, usar o dinheiro da mulher, fazer conta no nome da mulher, tudo isso. Isso aí, todas essas coisas. O assédio moral, que a gente já falou, né, de espalhar mentiras, de você falar problemas, né, criar problemas. E uma das formas de criar problemas é o quê? Você criar aquelas fotos fakes, né, que hoje a IA faz. Já viram isso? Então a gente acaba criando fotos com o rosto de uma menina, por exemplo, e dizendo que ela está pelada e divulgando nas redes sociais. Isso é crime, né? É um crime cibernético, né? Então, assim, esses impactos podem acontecer na saúde mental da mulher: baixa autoestima, perda da autonomia, isolamento social, ciclo de violência contra a mulher, impacto na vida profissional e risco de feminicídio. Seria, né, situação extrema, a mulher ser assassinada. Então, pelo cara lá que se acha no direito de controlar a vida das mulheres. Então, aqui vem aquele ciclo, né, de lua de mel, amor e promessa e negação, ameaça, isolamento, acúmulo de tensão, explosão violenta, culpa, remorso, e aí volta para a lua de mel. Sabe, aquele ciclo do relacionamento abusivo. Então tem coisas que a gente nem percebe que às vezes acontecem, né? Você vê ali um casal de namorados, aí o cara vai lá, puxa o cabelo da menina, é uma violência. Por que está puxando o cabelo da menina? Então, aí aquilo é visto como uma coisa normal. É um carinho, é assim que ele é comigo. Agora puxa o cabelo. Daqui a pouco está querendo fazer algo mais agressivo. Meninas e meninos, principalmente meninas, dificilmente a violência contra a mulher ela começa já com uma agressão. Você levando um tapa ou você sofrendo, sabe, uma violência mesmo física na frente das pessoas. Essas violências, elas tendem a começar lá atrás, quando o professor começou a falar sobre a misoginia, quando você vai sair com uma roupa, o seu namorado, o seu ficante, você vai com essa roupa?
mas você está muito vulgar com essa roupa. As pessoas vão te olhar assim, você vai provocar as pessoas na rua. Então, esse tipo de comentário, mas você vai tentar procurar um emprego, você vai tentar uma bolsa de estudo, mas você vai ganhar mais do que eu. Isso está inserido na sociedade de maneira com que a mulher, como se ela não pudesse alcançar esses lugares e ser ela mesma na sua totalidade. Então, vocês precisam observar, meninas, vocês adolescentes aí que estão chegando já daqui a pouco na maioridade, que vocês merecem, meninas, vocês merecem alguém que respeitem vocês, que além de respeitar, entendam exatamente tudo isso que a gente está trazendo aqui, porque vocês ainda muito jovens, às vezes a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, às vezes a gente vem de uma realidade familiar um pouco complicada, passa por muitas dificuldades e a gente busca acolhimento. E às vezes nesse relacionamento, já, na adolescência, no início da juventude, a gente encontra esse lugar de refúgio. Aí você encontra uma pessoa que não tem noção de nada disso, que às vezes tem esse comportamento, aí você começa a tolerar, não, mas ele gosta de mim, não, mas ele não falou por mal, não, mas ele estava estressado, ele estava chateado, e aí você começa a tolerar. E se a gente observar, como o professor falou, isso vem de uma, não é de hoje, é uma realidade, é um comportamento social já de muito tempo. As mulheres, elas aprenderam a tolerar o desrespeito. Se você parar para conversar com mãe, com avó, com bisavó, vocês vão ver os absurdos que elas passavam lá no passado e elas aceitavam e elas toleravam, porque isso foi imposto na cabeça da mulher, que a mulher tem que aceitar, que a mulher tem que tolerar. A mulher que está num casamento, que sofre agressão, que sofre traição, que sofre, sabe, todas essas iniquidades. Não, eu tenho que tolerar por conta dos meus filhos, eu tenho que tolerar por... Talvez vocês até passem isso em casa, com os pais de vocês. Vocês olham o relacionamento e falam assim, isso não está certo, não é isso que eu quero para mim. Pô, isso não é legal, meu pai não deveria falar assim com a minha mãe, não deveria agir dessa forma. Então, quando a gente traz esse tema aqui para a sala e tenta trazer esse esclarecimento para vocês, é para que vocês tenham um comportamento diferente, um posicionamento diferente e sejam esclarecidos realmente do que se deve ou não fazer. E ao identificar isso em outras pessoas, vocês saberem, pô, isso está errado. Isso não se faz, não se fala assim com uma mulher. Ela tá bêbada, eu não vou chegar perto dela. Isso é desrespeito. A agressão não é só um tapa na cara. É o que eu falo, é como eu me comporto. São os limites que ela tá impondo e eu tô desrespeitando. Porque parece maneiro no primeiro momento, quando a colega diz, não, eu não quero. Não, tá fazendo drama, tá fazendo doce. Não é doce. Isso é falta de respeito. E a partir dos 18 anos é crime, tá? E respondem por isso. Então, vocês precisam ter essa noção de que a palavra da mulher tem que ser respeitada. Se ela disser eu não quero, é eu não quero e acabou. Se ela disser não, vamos até aqui, daqui a gente não passa, isso tem que ser respeitado. E vocês já precisam ter esse entendimento porque a gente vive numa sociedade em que, principalmente as redes sociais, fomentam isso, esse desrespeito, essa falta de cuidado. E vocês, meninas, imponham limites. Vocês têm voz e vocês têm que ser respeitadas. É direito de vocês. Entende? Agora, uma vez que vocês se colocam nessa posição de submissão e aceitam esse rótulo que a sociedade impõe, a gente vai perpetuar isso, esse discurso da misoginia, de que a mulher não tem direito aos mesmos lugares, de que não pode usar o que quiser, de que não tem, sabe, esse lugar de igualdade com o homem. Isso não existe, tá? Eu queria muito que vocês saíssem daqui dessa aula com esse entendimento de que vocês têm voz, de que vocês têm voz e de que vocês têm que ser respeitadas. E vocês, rapazes, respeitem as meninas, respeitem as mulheres, e não só as meninas aqui, as professoras, a sua mãe, a avó, tia, respeitem o que elas disserem. Elas têm voz, elas têm que ser respeitadas. É um direito da mulher, tá bom? Então vamos lá, continuar. Tem muitos pela frente. Muito. Então aqui só, como a Natália já comentou algumas coisas, né? É importante a gente combater, né? E uma das formas que a gente tem de combater é sempre ligar 180, a Central de Atendimento à Mulher, e aqui estão os principais caminhos que são para a gente combater a violência contra a mulher. Então tem a Lei Maria da Penha, que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos acho que já ouviram, né? Tem a polícia, 190, 197, Polícia Civil. Existe o sinal também, que é aquele sinal do soco. Não sei se já viram isso em algum filme na internet, aí já estão até fazendo ali. Então, quando a mulher está em situação de risco, muitas vezes ela faz esse sinal para alguém, aí a pessoa
acaba ligando para a polícia. Se tem violência contra a mulher, a gente mete a colher sim, né? Então não é aquela questão de não ficar falando que o casal está brigando, não se mete a colher. Se mete sim, porque é um problema social e todos nós somos, de certa forma, responsáveis.